Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Então Jesus está chamando cada um de nós. E seria uma tragédia Jesus voltar e um de nós não ir para os céus. Jesus voltar e você ou eu não formos salvos. Seria horrível isso. Já imaginaram se alguém aqui perder a salvação? Vai dizer o que para Deus naquele dia? Vai dizer que você não sabia? Vai dizer que você não teve chance? Vai dizer que você não teve oportunidades? Não, você não pode dizer isso, nem eu. Porque nós estamos tendo chances, estamos tendo oportunidades. Veja, somente este ano eu estive com vocês 3 vezes, fora as pregações que o pastor Marcos fez, fora as pregações que vocês mesmos fizeram, fora as leituras bíblicas que nós fizemos individualmente, fora os momentos que a gente teve perante Deus individualmente também. Então Deus tem nos dado chances todos os dias. Amém. E nós não podemos perder essa oportunidade. Eu já vi Deus fazer coisas impressionantes e já vi também milagres extraordinários de conversão e de situações que, humanamente falando, não era para acontecer. Por exemplo, uma vez eu estava na Argentina, fazendo o evangelismo na Argentina, e antes de entrar para pregar, o pastor disse: olha, hoje vai ter o batismo de uma senhora. Você quer falar com ela? Sim, eu quero falar com ela. E o pastor trouxe aquela senhora até uma sala. E eu conversava com ela para saber a história, o testemunho dela, para eu contar o testemunho na hora do batismo. Mas ela era muito tímida. Ela conversava olhando para baixo, não olhava no meu rosto. E eu insistia para que ela olhasse para mim, mas ela não olhava. Aí depois de um bom tempo de conversa, eu falei: o seu esposo veio? Ele disse: não veio. Mas a senhora convidou? Sim, convidei. E por que ele não veio? Não, porque ele não gosta da igreja. E por que não gosta da igreja? Fui perguntando. Ela falou assim: não, ele é muito bravo, muito violento. Ele me bate, me agride. Está vendo isso aqui na minha orelha? Ele que cortou. Está vendo isso aqui no meu pescoço? Ele que me feriu. E ela mostrou algumas cicatrizes. Disse: meu marido é muito bravo, muito violento. Eu convidei, mas eu sei que ele não veio. E se ele vier, vai causar problema aqui. Eu disse: mas a senhora convidou, pode ser que ele venha, né? Se ele conseguir chegar até aqui, é porque Deus tem um plano na vida dele. Enquanto eu conversava com ela, entrou um diácono e disse assim: olha, o seu marido está aí. Ela tomou um susto. Eu falei para o diácono: então chama o marido dela aqui na sala. Aí chamaram o homem na sala. Pensa num camarada com a cara fechada, que assustava. Já conversou com alguém que não tem nenhuma reação amistosa? É uma pessoa que te olha, você tem medo até. Ele sentou, eu falei: boa noite, ele não me respondeu. O senhor está bem? Não me respondeu. Obrigado porque o senhor veio aqui hoje? Também não respondeu, nada. Sentou igual a pedra, ficou lá. E eu tentando conversar com ele, não respondia nada. Aí eu falei assim: olha, eu tenho certeza que o senhor é um homem muito bom, né? Eu falei: o senhor deve ser um homem muito bom, porque o senhor veio no batismo da sua esposa. Isso mostra que o senhor é um bom marido, que o senhor ama a sua esposa e que o senhor tem um bom coração. E ele não falava nada. E eu pensei: vou falar o que para esse camarada? Aí depois de falar tanta coisa e não dar certo, eu falei assim: olha, eu posso pedir um favor para o senhor? Na hora do batismo da sua esposa, o senhor poderia acompanhá-la até o batistério? Aí ele falou assim: mas eu posso? Primeira vez falou: eu posso? Eu falei: sim, o senhor pode. Então eu vou. Falei: muito obrigado. Vai ser muito importante o senhor entrar com ela, levá-la até o batistério. Eu falei: e o senhor poderia, quando ela estiver dentro do batistério, o senhor poderia ficar do lado de fora, segurando nas mãos dela? Ele falou assim: mas não tem problema, eu posso fazer isso? Sim, claro que pode. Então eu vou fazer. Falei: muito bem, muito obrigado. Aliás, se o senhor quiser, o senhor pode até entrar no batistério com ela, só para acompanhá-la.
Ele falou assim: não, mas aí eu acho que eu não posso. Eu falei: claro que pode. Ele não se sentia digno. Eu falei: então eu entro. Eu falei: rapaz, posso falar uma coisa para o senhor? Por que o senhor não se batiza junto com ela? Ele falou assim: ah, mas eu acho que eu não sou digno. Eu falei: se o senhor acha que não é digno, o senhor é o que está mais preparado. Porque ninguém é digno. E aproveitei aquilo e fui com o texto bíblico dele. Jesus chama os cansados, oprimidos, sobrecarregados, os pecadores, que querem ser uma nova criatura. E fui falando coisas para ele. Esse homem desabou a chorar. Naquela noite, ele se batizou junto com a esposa. Isso não é um milagre? Isso é um milagre. Escuta essa outra. Eu estava na cidade de Aparecida. Já ouviram falar de Aparecida? É aquela cidade bem religiosa que tem no Brasil, bem católica. Eu estava lá, morava lá, estava fazendo evangelismo lá. E nós fizemos um grande batismo, batizamos muita gente. Depois teve um segundo batismo. No segundo batismo, nós tínhamos uma pessoa para ser batizada, chamada, o nome dele era Yosef Nayef Maroun, um libanês, que desde criança andava com metralhadora nas costas. Cresceu assim, e depois veio para o Brasil com a família, e foi morar em Aparecida. Ele tinha negócios lá, comércios em Aparecida. E esse homem foi à nossa reunião, gostou, fez amizade comigo. Eu não tinha carro, ele me levava no carro dele para fazer visitas. Ele não era da igreja, era um homem seco, de poucas palavras, mas ele fez amizade comigo. Então ele falava assim: Luiz, você vai fazer visita, eu levo você. Ok. Então ele me levava na visita, ficava dentro do carro, eu entrava, dava um estudo bíblico, saía, entrava no carro dele e ia para outra casa. Como ele era empresário, ele tinha um tempo mais livre. Deixava tudo funcionando e saía comigo. Com o passar do tempo, eu falei: ô Yosef, por que você não entra comigo na casa, na próxima casa? Ah, ok. Aí ele entrou uma vez na casa e assistiu o estudo bíblico, gostou. E falou assim: eu posso entrar com você em todas as casas? Eu falei: pode. E ele recebeu o estudo bíblico por tabela. Eu dava o estudo para a Dona Maria e o Yosef estava ali. Ia para o seu José, o Yosef estava ali. Ia para o seu Antônio, o Yosef estava ali. E o Yosef foi evangelizado. Quando chegou o batismo, ele decidiu pelo batismo. No dia que ele decidiu pelo batismo, o batismo era no sábado. Na quinta-feira, ele recebe um telefonema lá de outra cidade do interior de São Paulo, dizendo que a filha dele sofreu um acidente. Ele tinha que ir às pressas para lá, na quinta-feira, e o batismo era no sábado. Ele falou assim: Luiz, eu tenho que viajar. Eu falei: Yosef, seu batismo é sábado. Não, mas minha filha sofreu um acidente. Ok, então você tem que ir, né? Vamos orar. Oramos, ele pegou o carro, pegou a rodovia Presidente Dutra, indo para a cidade de Piracicaba, do outro lado. Aí quando ele estava na Dutra, ele recebeu um telefonema, falou assim: ó, sua filha está bem, não se preocupe. Aí ele vira o carro na Dutra e volta e fala assim: não, eu vou ficar com o meu batismo, minha filha está bem. Quando ele volta e me procura, passa algumas horas e alguém telefona e fala assim: não, mas a sua filha quer que você venha, porque ela está bem, mas não está fora de perigo. Ou seja, está viva, mas precisa de você. Aí ele volta, ele fez isso 3 vezes na Dutra. Foi um pedaço e voltou. Viajou mais uma parte e voltou. Viajou e voltou. Uma luta para ele se batizar. E depois nós descobrimos que as informações estavam todas desencontradas, porque muita gente dando informação e tinha informações erradas. A filha sofreu acidente, mas não foi nada grave. Mas aquela guerra para ele não batizar. Aí ele voltou e falou assim: eu vou me batizar, batizo sábado, quando terminar o batismo eu vou para lá. Foi isso que ele fez. Ele se batizou. Hoje ele está bem velhinho, hoje, está vivo ainda. Está nos últimos dias dele. Falei com ele por mensagem aí no mês passado. E quando eu mando mensagem para ele, ele chora e tudo. Mas está firme com Jesus. Amém. E por que eu estou contando para vocês essas histórias? Para mostrar que batismo, muitas vezes, é uma guerra.
Você sabia que o inimigo não quer que você se batize? Se ele puder, ele vai fazer tudo para você não se batizar. O batismo é a hora que você rompe definitivamente a cadeia e a ligação com o inimigo. Quer ver? Vou contar para vocês uma ilustração, é só uma ilustração.